Alô, alô, opa, tudo bem? Sou eu, Paulinho Boa Pessoa, pode me chamar de amigo? Tô chegando com uma história impressionante, mas muito legal. Nossa, eu me apaixonei, viu, Andressa? Andressa Valadão. Andressa é a dona da história de hoje. Eu vou contar, Andressa, sua história envolvendo aquele seu primo tão querido, né? Tão especial, Genaro. Andressa e o primo Genaro. Você vai adorar a história que eu vou contar hoje. Mas antes de eu começar essa história, eu queria tanto que você se inscrevesse. Primeiro se inscreva aqui no nosso canal. Tem muita gente que entra, ouve as histórias, mas se esquece de se inscrever. E é tão importante. O YouTube dá muito valor. Aí valoriza o canal, propaga o canal, reforça a nossa presença no YouTube e recebemos mais cartas. Impressionante, vocês começaram a fazer isso, começaram a chegar muitas outras histórias, isso é muito legal, tá? Então se inscreva. Outra coisa que o YouTube ama é que você dê o seu joinha aqui no nosso canal. O YouTube gosta daquele positivo, aquele dedinho para cima, isso, dá um joinha, o YouTube considera isso importante e valoriza também o canal. E agora um pedido muito especial. Queria tanto que você fosse membro do canal. Você vai ajudar tanto a nossa equipe. Entra para ser membro. E aí quando você entrar, manda um recadinho assim para mim. Fala, Paulinho, me dá um alô. Me dá um alô antes das histórias. Eu queria escutar você falando aí meu nome, mandando um recado para mim. E é legal para que você se torne membro, porque aí você entra na família de fãs do Paulinho Boa Pessoa. E eu tô programando coisas bacanas pra gente, tá? Então entra, venha ser membro, se torne membro aqui do canal. Ajude-nos. Isso posto, sem mais delongas, vamos à história dela. Andressa Valadão com o primo Genaro. É assim a pronúncia, né? Mais italianado, Genaro. História muito interessante. Vocês vão amar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Andressa Valadão. E hoje eu quero lhe contar a minha história. Vou começar com um assunto de família. E eu acho que eu posso considerar comum a muitas das famílias que estão inclusive ouvindo agora esse seu canal, essa minha história. Estou falando do meu primo Genaro. Eu gostava dele, lógico que sim. Afinal, nós éramos primos irmãos. Mas apesar dessa ligação sanguínea, eu não posso negar que muita gente, até mesmo da própria família, torcia o nariz para o menino Genaro. E por quê? Por quê? Porque o menino Genaro, ele era extremamente mal educado com a minha tia, a Nancy, a mãe dele. Extremamente mal educado, e ninguém entendia de onde vinha aquilo. Era uma coisa que fazia mal para quem assistia. Era terrível ver a maneira dele se portar, a forma como ele tratava a própria mãe. Rebelde. Mas a pergunta que não queria calar era a seguinte: por que o Genaro era rebelde? A minha tia se desdobrava em cuidados e carinhos com aquele filho, nunca deixou faltar nada para o menino. A titia era funcionária pública do estado, ela era inspetora de alunos num colégio, e ela fazia milagre com o salário que ela ganhava, coitadinha. Sempre vestia o Genaro com aquelas botinhas, com aqueles terninhos, com aquelas roupinhas que só riquinho é que usava. Ele pensava numa coisa que ele desejasse, um brinquedo, uma bola assim de futebol profissional, uma camisa de um time, um tênis. Pronto, a tia Nancy corria lá e comprava. No quesito culinária, ela fazia as melhores comidas para aquele filho. Portanto, a minha tia merecia ser tratada com todo carinho por ele. Mas não era o que acontecia. Meu primo, desde a mais tenra infância, era duro com ela. Ele respondia por qualquer coisa. Ele jamais concordava com as opiniões da mãe.
E depois, mesmo eu menina, eu tinha a mesma idade dele, tá? A mesma idade, eu e ele. Mesmo eu muito menina, cheguei a ver cenas as quais me fizeram mal e eu não acreditei que elas estivessem acontecendo. Tipo, ele pedia um lanche numa famosa lanchonete, a minha tia comprava, pagava para ele, e depois a minha tia, ela pedia assim: filho, deixa a mamãe dar uma mordidinha. Sabe aquela coisa comum dentro dos lares? Acontece na sua casa, você que está ouvindo, na minha. A mãe falava para ele: ô Genaro, filho, deixa a mãe dar uma mordidinha. E ele dizia: não vai dar mordida nenhuma. Compra para você. Esse aqui é só meu. Esse aqui é só meu. Eu achava aquilo tão feio, tão feio. E ele falava com uma agressividade, né? Depois, eu até menina mesmo, eu conversava com o Genaro. Genaro, não faz assim com a sua mãe. Mas ele dava com os ombros e fazia: tipo, não tô nem aí. Ele não queria me ouvir. Aliás, ele não ouvia ninguém. Se minha tia desse uma opinião da qual ele discordasse, mesmo garoto, ele já gritava: burra, mãe, você é burra demais. Burra, você é muito burra. Eu nunca vi uma mulher tão burra quanto você. Eu não sei como é que você trabalha em escola, mãe. Eu vou ser honesta. Eu tô falando aqui com vocês desse xingamento burra, mas eu não tenho coragem de mencionar os nomes com os quais o Genaro tratava a minha tia, a mãe dele. Havia coisa muito pior do que burra, muito pior, muito mais pesada do que burra. Mas, olha, eu sinceramente, ninguém tinha uma explicação para aquilo. Nenhuma explicação. Não, nenhuma mesmo, a não ser aquela. Sim, havia aquela. O meu primo, ele era órfão de pai desde os 2 aninhos de idade. O tio Nicanor, pai dele, foi atropelado. O tio Nicanor teve morte instantânea. Mas veja bem, o Genaro, ele era muito pequeno, ele tinha 2 anos, eu também tinha essa idade. Então ele não viu o que tinha acontecido com o pai. E ele nem se lembrava assim do pai. É óbvio que o comentário existia. O pai morreu tristemente. E os tios, meus tios, portanto, irmãos da tia Nancy, comentavam que o pai dele estava bêbado quando for atropelado. E foi muito triste, porque ele foi atravessar uma rua e ele não viu o ônibus, um ônibus que vinha numa carreira até bastante alta. O ônibus atropelou e comentavam meus tios, assim, era comentário dentro da família, que os pés do meu tio, o pai, portanto, do Genaro, foram cortados no atropelamento, sabe? O meu tio, ele perdeu assim os pés. E no caixão, o pessoal comentava em casa. O meu tio foi colocado já sem os pés. Foi coberto aquela parte com flores, né? Mas isso, gente, eu estou colocando aqui com muito cuidado e à parte, porque foi um acontecimento que ele, Genaro, não viu, tinha 2 aninhos, eu não vi, a mesma idade que ele. Então a gente, de vez em quando, ouvia. Será que isso, por si, justificava aquela agressividade toda do Genaro para com a mãe dele? Acho que não, né? Ele era muito pequeno. Bom, a minha tia Nancy, depois da morte do marido, nossa, ela se desdobrou por aquele filho. Então, ele tinha que tratar a tia Nancy com muito carinho, com muito amor. Ser rebelde por isso? Sei lá, eu sinceramente eu não vejo conexão, eu não consigo encontrar uma explicação, um motivo real. É revolta? Será que seria revolta? Mas revolta por quê? Porque o pai morreu? E quanta gente acontece exatamente o que aconteceu com ele?
não tem um pai, é órfão, às vezes de pai e de mãe não é assim. Não, também não, também não. Vai entender, a cabeça humana é tão complexa. Só se realmente fosse isso, quer dizer, os tios comentavam que o tio Nicanor, no dia do atropelamento, estava bêbado. Será? Então a história era essa. Eu gostava do meu primo, éramos primo-irmãos, amigos um do outro. Eu não tinha irmão, o Genaro não tinha também irmã, então nós éramos até mais do que primos. Mas o meu senão com ele era exatamente aquilo. Ele maltratava demais a minha tia, a sua mãe, a um ponto que fazia minha tia sofrer. Alguém haverá de perguntar, mas quando que começou tudo isso? Olha, desde sempre. Eu e Genaro, já disse e repito, temos a mesma idade. Eu era uma menininha e desde que eu me entendo por gente, eu já o via sendo agressivo com a minha tia. Quando era menorzinha era pior ainda, porque a criança não tem juízo e ele jogava objetos na minha tia. Jogava, assim, o que tivesse à mão, um chinelo, um brinquedo, ele jogava na minha tia. Olha, eu assisti aquilo tudo e desde muito criança eu sabia que aquilo era horroroso, era muito feio. Ver o Genaro xingar a sua mãe. Houve um momento até que meu pai implicou. O meu pai não queria mais que eu me aproximasse do meu primo. Isso deu até briga lá em casa, porque a minha mãe, que é irmã da tia Nancy, e ela dizia, não, isso jamais pode acontecer, não pode, eles são primos. Seria um motivo a mais de tristeza para minha tia, para minha amada tia. Minha mãe não queria que eu me afastasse do Genaro, mas o meu pai, medo de eu ser contaminada pelo jeito agressivo do Genaro, ele não queria mais que eu me aproximasse. Ele dizia, esse menino é muito ruim, ele é muito mal educado. Não só meu pai, ele fazia isso comigo, mas muita gente da família não queria mesmo proximidade com o Genaro. Tinha a verdadeira ojeriza dele, não somente pelo palavreado vulgar, mas principalmente pelo desrespeito com a minha tia. A minha tia, ela era um docinho, sabe? A tia Nancy, gente de Deus, ela era um docinho. Ela era inspetora de alunos, e normalmente o inspetor de alunos é mal visto no colégio. Ela não. Ela era amada por tudo que é aluno. Ela era amável. E certamente ela não merecia ser tratada daquela maneira nem por um desconhecido, muito menos pelo próprio filho. Genaro, ele não tinha razão, motivo para tratar a mãe daquele jeito. A tia Nancy era uma mãe dedicada, amorosa, presente, trabalhadora. Tudo aquilo que se pode esperar de uma boa mãe, a tia Nancy era. E aquele moleque, ele nasceu, de acordo com comentários, com má índole mesmo. Esse era o comentário geral, inclusive dentro da família, que dirá os conhecidos. Ele é ruim. Esse moleque nasceu com a má índole. Até que um dia eu vi esta cena acontecer. Eu vi a minha avó, Salete, dizendo isso. A avó Salete era a mãe, né, da tia Nancy, a mãe da minha mãe, de meus tios. A avó Salete. Eu vi a minha avó dizendo isso. Ela tinha sido informada por minha mãe contou para a avó Salete, que o Genaro comeu menino. Gente, o Genaro estava com 12 anos. 12 anos. Ele comeu 4 bifes acebolados, sem vontade, mas só fez isso para deixar a mãe, a tia Nancy, sem nenhuma mistura. Ele comeu 4 bifes. E a minha mãe estava admirada. Ela falava para minha avó, né, a mãe dela, mãe, ele empurrava assim, sabe? Aqueles pedaços de bife com cebola. A gente via que ele não queria mais, mas ele dizia, não, é meu, você fez pouco, é tudo meu. Mas filho, a Nancy dizia para ele, filho, deixa um para a mãe. Então,
Pelo menos deixa metade pra mãe. Não, não, é tudo meu. E ele foi enfiando tudo na boca. É tudo meu. E ele foi engolindo aquilo, mãe. Eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste, porque foi uma cena terrível e foi chocante, mãe. Eu não sei, ele parece que tem o prazer de ver a mãe dele sofrer, chorar. Coitada da Nancy. Ela não merece isso, tão boa que ela é. Sofreu tanto já com a morte do marido. E agora vê o filho. Mãe, eu não sei o que vai ser. Eu tenho medo do futuro, sabe? O que vai ser do futuro? O que esse menino vai fazer com essa mãe? Ele tá com 12 anos agora, mãe. Foi muito chocante ver essa cena do bife. E ela não consegue bater no menino. Desculpa, mãe, mas ele merecia uma surra. Nesse dia, a minha mãe contando isso para minha avó Salete, a minha avó até chorou. Eu chorei. Eu com 12 anos, eu estava escutando, eu tenho a mesma idade dele, tá? Eu ouvindo, eu chorei. A avó chorou. E a minha avó exclamou: eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu vou dizer uma coisa. Esse menino precisa de um bom corretivo. Talvez uma bela de uma surra. Mas se eu pedir isso para um dos meus filhos, que deu uma sova no moleque, a Nancy, minha filha, morre antes. Tanto que ela venera aquele filho, tanto que ela ama aquele filho. Então eu não posso pedir para um filho meu dar uma sova nele, sabe? Porque ele é forte, né? 12 anos, mais forte, um menino forte. Eu nem sei mais se a Nancy pode com ele, ela é tão minhonzinho, tão magrinha, tão mirrada. Olha, eu vou fazer um apelo aqui. Eu vou fazer um apelo diante de Deus. O pai dele, o Nicanor, o pai dele que já morreu, que o pai dele peça então uma autorização no espiritual e que o pai dele venha corrigir esse menino. Ou se o pai dele não puder, eu não sei como é que a coisa funciona além da vida, se ele não for autorizado, que do além venha alguém para dar um jeito nesse menino. Eu estou apelando. Nicanor, esteja você onde estiver. Eu não sei onde você está, mas o teu filho está fazendo a minha filha sofrer demais. E isso não pode continuar. Esse menino não pode continuar maltratando a mãe desse jeito. A gente teme que no futuro ele faça até coisa pior com ela. Que você venha então aí do além ajudar a dar um jeito nesse menino. Nossa, eu quando vi a minha avó fazendo esse tipo de apelo, fiquei até arrepiado e com medo. Eu vi que a minha avó não brincou. Ela falou aquilo chorando, sofrendo. E fiquei assustada. E ela repetiu: toda aquela falta de respeito tem que ter um corretivo, mesmo que seja do além, Nicanor. Eu tô apelando. Eu não posso pedir para um filho meu dar uma surra nele, que é o que ele merecia, porque a Nancy não vai perdoar nunca esse irmão que fizer isso. Então você do além, por favor, você é pai. Se existe vida do outro lado, que você me ouça. Venha ajudar. Não permita que ele faça mais isso com a mãe. Gente de Deus, eu tinha 12 anos. O Genaro, meu primo, também. Fiquei assustada com a atitude da minha avó. Eu fiquei assustada, mas, sem dúvida, ela tinha a sua razão. Passado uns dias daquele, veio um sábado,
E a contragosto do meu pai, eu estava na casa da tia Nancy. Ela tinha me pedido o favor de eu ir lá para eu explicar uma matéria de matemática para o meu primo Genaro. Ele não havia entendido, eu era uma excelente aluna em matemática e a minha tia sabia disso. Nós estudávamos no mesmo colégio onde ela era inspetora de alunos. A minha tia sabia. Os professores comentavam que eu era, eu não vou dizer a melhor aluna da sala, mas eu era um destaque na matemática. Ele não havia entendido. E como a minha tia me considerava bastante didática também, titia dizia que eu tinha talento para ser professora. Olha, você vai ser uma excelente professora, viu, minha filha? Era assim que a minha tia se dirigia a mim. E ela me pediu que eu fosse até a sua casa para eu explicar para o Genaro uma matéria sobre a matemática. Eu já tinha chegado, era sábado, mais ou menos na hora do almoço, assim, devia ser o quê? Umas 11 horas da manhã, mais ou menos esse horário. E aí eu comecei a colocar o meu material de estudo, eu tinha chegado colocando material de estudo sobre a mesa da sala, era ali que eu e o Genaro iríamos estudar. A minha tia, ela estava com as panelas no fogo, preparando o almoço do sábado. E adivinha? Estava fazendo estrogonofe, porque Genaro amava, o meu primo amava estrogonofe. Mas ele, lá da sala, gritava: sem champignon, mãe, não põe champignon que eu jogo tudo no lixo. E não vou jogar só o champignon que a senhora colocar, não. Eu jogo o estrogonofe inteiro. Sem champignon, hein, mãe? Era o Genaro, o jeito Genaro de ser, suas malcriações, agressões à minha tia. Não tínhamos nem começado os estudos ainda. E a minha tia, coitada, ocupadíssima na cozinha, fazendo com tanto amor o estrogonofe e ele dando ordens. Falei com ele na hora: Genaro, falei baixinho, faz assim com a tua mãe. E ele fazia o que ele fazia sempre. Ele levantava assim os ombros repentinamente e os descia de uma vez e fazia, tipo, me deixa. Foi quando o tempo virou, eu digo o tempo, o clima, que estava um dia bonito, mas de repente virou. O tempo deu aquela virada, sabe? O céu de repente escureceu e rapidamente um trovão veio com relâmpago, começaram a cair os primeiros pingos da chuva, os varais no quintal estavam lotados de roupa que a minha tia tinha lavado naquele sábado cedinho. Olha o quanto ela trabalhava, olha a dedicação. As roupas já estavam praticamente todas secas nos varais. Quando a minha tia viu aquela chuva repentina chegando, ela lá no fogão com as panelas no fogo preparando o prato predileto do filho, ela gritou da cozinha: Genaro, corre pra mãe, vai recolher a roupa, senão a roupa vai molhar toda, já tá tudo sequinha, corre filho. Pra que a minha tia falou isso? Pra quê? Antes da chuva chegar, choveram foi palavrões contra ela. Não consigo nem repetir o que o Genaro falou, mas falou coisa pesada. Olha, PQP, tá, eu vou ser mais clara, tá? Eu vou deixar um pouquinho pudores do lado. Puta que pariu, foi o de menos. Puta que pariu, foi o de menos que ele falou. Aí vocês imaginem o que ele falou pra minha tia. Xingou mesmo. Vai tomar, entendeu? Xingou. FDP, xingava a mãe. Como que se a mãe fosse culpada pela chuva. E ela preparando o almoço dele, fazendo o estrogonofe dele. Mas choveu palavrões antes da chuva bater. Bateu primeiro a chuva de palavrões contra a minha tia. Coitada da minha tia. E eu falava para ele: Genaro, não faz isso. Eu falava para ele: Genaro, não faz isso. E ele com o ombro, aquele mesmo jeito. Vá se ferrar. Não foi ferrar.
Não foi ferrar, começa com F também. Mas ele falou pra mãe, vai se ferrar. E PQP era o menor palavrão, o resto, palavrões terríveis. Tá pensando que eu sou escravo? Escravo? Ela tá cozinhando pra você. Eu falei pra ele, para você também de encher o saco, vai. Eu já tava querendo desistir de explicar a matéria de matemática pra ele. Eu queria que ele sim se ferrasse na prova. O semblante da tia Nancy há muito tempo era carregado de dor e sofrimento e mágoa. Por que aquela mulher sofria tanto com o filho daquele jeito? Ela tinha honrado o pai e a mãe dela. E por que ela foi ter um filho com aquele gênio? Amargurava essa tristeza dentro do seu peito de um filho que havia mamado naquele peito. Olha, o pessoal diz assim, cada um colhe o que semeia. Não. A minha tia não estava colhendo o que semeava, não. Não estava colhendo o que semeava. Aquele meu primo, ele era agressivo demais. A minha tia, ela não merecia aquilo de jeito nenhum. O resultado foi que, como eu estava lá, eu acabei ajudando o Genaro, corremos pro quintal, recolhemos a roupa. Ela tinha lavado tanta roupa, coitada. E a roupa foi salva. Apenas umas peças levaram os pingos da chuva, mas a roupa foi salva. Amontoamos tudo no quartinho, onde depois ela iria passar. Olha aí! Depois, ela iria passar essa roupa ainda. Não é fácil, não. Não é fácil. A mulher trabalhadora como ela era, inspetora de alunos, tendo aquele trabalhão todo e sendo maltratada pelo filho, já é demais. Só que aí eu vou voltar naquela frase: cada um colhe o que semeia. Terminado tudo, eu comecei a explicar a matéria para o Genaro. Ele era inteligente aqui na aula mesmo, não sei. Eu acho que ele deixava escapar alguma coisa, não prestava atenção, não se concentrava. Bastava que eu explicasse um pouquinho, ele já começava a entender e raciocinar tudo. Inteligente ele era. Ele é que queria realmente ser agressivo com a minha tia. O almoço foi servido. Que delícia aquele estrogonofe. Ela fez do jeitinho que ele pediu. Para mim e para ela colocou o champignon. Era meu e dela, o dele não. O teu tá aqui, filho. O champignon é só para a mãe e para sua prima. Ele já tinha olhado assim com raiva, mas quando ele me viu, eu falei, eu gosto, tia. Eu gosto muito de champignon, e gosto mesmo. Eu não sei como ele se calou. Eu só sei que depois que ele almoçou, nós retomamos ainda o estudo, tirei as últimas dúvidas dele, e ele disse a mim, bem, agora eu vou pro futebol. Ele jogava futebol de salão. E aí ele foi se trocar. E eu continuei na casa, fazendo até um carinho na minha tia, tadinha. Ela estava tão carente, né? Diante daquilo tudo. Tia, eu estava agradecendo a ela. Que delícia que estava o estrogonofe. E depois ela tinha feito uma sobremesa tão gostosa. Era o pavê. Famoso, né? Toda família tem alguém que sabe fazer um pavê. Não faz a piada, não. A minha tia tinha feito aquele delicioso pavê. Enquanto eu fazia aquele carinho na minha tia, elogiando a comida, o pavê, que estava uma delícia, o meu primo foi se preparar para o jogo de futebol e ele começou a gritar lá de dentro: cadê o tênis preto? Eu não tô achando meu tênis preto, eu preciso do tênis preto. E ele começou com o repertório de palavrões. Só que eu tava com a minha tia, eu falei, tia, não liga, finja que a senhora não tá escutando. É isso, sabe, ele agride a senhora para provocar. Eu tinha 12 anos, mas eu já tinha essa cabeça de dizer isso. Ele tava falando isso para provocar a senhora. Fica comigo aqui, faz de conta que a gente não tá escutando. Deixa ele falar, receba meus elogios. Tia, vem cá. Aí eu sei que a minha tia, assim, a chuva, ela já tinha batido, aquele chuvão tinha parado. Vem cá, vem ver aqui como tá linda essa orquídea, a senhora viu? Aqui tá na laranjeira.
venha dar uma olhadinha. E eu fui conversando com a minha tia e ele gritando aqueles nomes, aqueles palavrões. Cadê meu tênis preto? Cadê meu tênis preto? Até que de repente nós vimos que silenciou dentro do quarto e nós ouvimos um grito de horror dele, Genaro. O que tinha acontecido? Eu segurei a minha tia, não permiti que ela fosse. Sei lá, eu tive esse instinto na hora. Calma, tia, fica aqui. Deixa. Aconteceu alguma coisa. Deixa. Ficamos um tempo, eu e minha tia. Até que a gente não escutava mais ele falar. Ele havia dado um grito. Bom, depois de passado um tempo, eu concordei com a minha tia. Então vamos ver o que foi. Entramos no quarto do Genaro. Encontramos o Genaro boquiaberto e com os olhos arregalados demais. Ele estava estático, emudecido. Ele havia perdido a voz. Eu e a minha tia, ela: calme-se, meu filho, respire fundo, calma, o que foi que aconteceu? Ele não conseguia respirar, ele estava... Sabe quando a pessoa está paralisada? A pessoa parece que parou, não respira, sei lá, ele não falava. A impressão que dava a mim e a minha tia era que ele não respirava, tanto que a minha tia falou: calma, filho, calma, respire fundo e diga o que foi. E ele estático, paralisado ainda. Foi quando, depois de um certo tempo, ele começou a falar. Eu procurava o meu tênis preto. Sim, e eu com a minha tia. Sim, e o que aconteceu? Eu procurava o meu tênis preto. Eu não encontrava em lugar nenhum. Eu já tinha olhado debaixo da cama, eu não estava. Eu já tinha olhado embaixo da cama e não estava. Sim, e aí? Aí eu olhei de novo debaixo da cama. E o que tem? Debaixo da cama eu vi o meu tênis preto. Ele estava calçando 2 pés. Como assim? Eu não entendi. Falou a minha tia e eu junto. Eu também falei: mas calçando 2 pés? Quais pés? Que pés são esses? 2 pés. Aí os pés calçaram o meu tênis preto e ele começou a fugir de mim. Aí eu vi assim o tênis, eu estava abaixado, olhando debaixo da cama, e eu continuei, não consegui me levantar. E eu não sei como, eu estiquei a mão na direção assim do tênis e os pés fugiram de mim. E aí eu gritei, eu não sei, vocês me ouviram gritar? Sim, nós tínhamos escutado ele gritar. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que aqueles pés que calçavam meu tênis preto disseram: eu sou Nicanor, seu pai. Eu vou levar os seus tênis pretos. Eles só vão voltar aqui o dia que você aprender a tratar bem a sua mãe. Enquanto você agredir a sua mãe com palavras, com palavrões, o seu tênis preto não voltará jamais. Assim como você perderá totalmente a sua habilidade para jogar futebol. Você está me ouvindo?
Sim. Então prometa, prometo que nunca mais você agredirá sua mãe. Nunca mais. Prometa. Prometo. Filho, deve ter sido uma impressão sua, disse a tia Nancy. E eu, como estava junto, eu tinha escutado o que a minha avó tinha dito. E eu entrei na hora e falei: não, tia, não é impressão, não. É verdade. É verdade. Eu sabia que isso ia acontecer. A minha tia olhou assustada para mim. E aí eu perguntei pro Genaro: e onde é que está seu tênis agora? Os pés levaram. E foi impressionante. Porque o tênis preto, a minha tia havia limpado naquele sábado para ele jogar futebol. Ela havia colocado, inclusive, as meias dele usar como atleta dentro do calçado. Ela tinha colocado o tênis exatamente dentro da sapateira, não debaixo da cama, dentro da sapateira. E os tênis haviam desaparecido, sumiram. A minha tia Nancy se assustou, óbvio, eu também, e muito com o que tinha acontecido com o filho. A tia Nancy ainda não tinha entendido o que realmente se passara, mas eu, que tinha assistido aquele apelo feito pela minha avó Salete, já tinha compreendido tudo. Genaro não foi ao futebol naquele dia e veio ter uma conversa comigo. Eu tô com muito medo, prima. E eu apenas reforcei o que eu tinha que reforçar. Genaro, você está certo em ter medo. Tenha medo mesmo. Porque se você não melhorar com a tua mãe, é daí para pior. Você que sabe. Eu vou melhorar. Não. Eu vou ser outro com a minha mãe. Então seja. E tenha certeza. Se você mudar, o seu tênis será devolvido e você vai voltar a ter habilidade para jogar. Mas será que eu perdi a habilidade para jogar? Experimente. Você vai ver. E impressionante. Dias depois, ele me comunicou que já não conseguia dominar uma bola. Já não era o jogador que ele acreditava que ele fosse. Eu disse para ele: tá vendo? A essas alturas, eu já tinha falado tudo para a vó Salete. Ela ficou muito assustada com o que houve. A minha mãe, reunimos com a tia Nancy em casa. Elas conversaram com a tia Nancy. A tia Nancy ficou sabendo de tudo o que a minha avó havia dito e da forma como havia dito. E não tinha como não acreditar que aqueles pés que surgiram dentro do tênis do Genaro eram os pés do tio Nicanor. A verdade foi que Genaro mudou, mas foi uma mudança de água para o vinho. Foi uma mudança radical demais. Passou a ser outro menino. Ele era carinhoso com os outros, só não era com a mãe. Só que agora ele passou a ser carinhosíssimo com a minha tia Nancy. Passou a ser aquele menino de ouro com relação à mãe. E pasmem, do nada, isso tudo havia acontecido no mês de outubro. Quando foi dezembro, do nada, os tênis pretos, tal qual minha tia tinha colocado na sapateira, com as meias dentro, reapareceram. E Genaro
ficou tão feliz, que ele voltou a ter habilidade para jogar o seu futebol. Dali para frente, nunca mais ele levantou a voz contra minha tia e nem mais a maltratou. Isso tudo é muito impressionante. Eu vi essa história acontecer diante do meu nariz. A gente chama essa história na minha família de Milagre de Genaro. Temos a mesma idade, mas o tempo passou tanto. Genaro, meu primo, fez 50 anos no finzinho do ano passado e eu completo 50 anos agora, 12 de fevereiro. Somos mais amigos do que nunca. E em todas as nossas festas e reuniões, a gente olha um para o outro e diz: debaixo de uma cama podem existir 2 pés, calçando os tênis pretos. Cuidado!